Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Júris 360 Lab. Neste primeiro bloco, a gente vai mergulhar em decisões importantes do informativo 1153 do Supremo Tribunal Federal. São todas com repercussão geral reconhecida, tá? Vamos analisar três temas bem específicos. Isso mesmo. São temas com impacto direto no dia a dia, né? Vamos ver como o STF se posicionou sobre competência para definir limites de pagamento pelo poder público, a validade daquela contravenção antiga sobre porte de arma, sabe? E também a dinâmica complexa entre a decisão dos jurados e o direito de recorrer lá no tribunal do júri. Ótimo. Começando então pelo tema 1326, no recurso extraordinário 1496-204, lá do DF. A questão central aqui era definir o teto para requisição de pequeno valor, a RPV. Isso é matéria de iniciativa legislativa exclusiva do chefe do Executivo? É. E a resposta do STF foi não. Não é exclusiva. A Corte reafirmou que essa iniciativa é concorrente. Ou seja, tanto o Executivo quanto o Legislativo podem propor leis sobre o tema. Ah, concorrente. Exato. O fundamento principal é que fixar o teto da RPV não se encaixa, assim, direitinho nas regras de iniciativa privativa do Executivo para leis orçamentárias. Certo, o artigo 165 da Constituição. Isso. Nem naquela sobre organização administrativa do artigo 61, parágrafo 1º. O STF foi bem claro. As hipóteses de reserva de iniciativa são taxativas. Não dá para ampliar por interpretação, sabe? Se não fere a separação dos poderes. Entendi, a questão da competência formal. Mas, assim, na prática, isso não pode gerar um problema? O legislativo define um teto de RPV que talvez complique o orçamento do executivo? Olha, esse debate sobre o impacto fiscal existe. É um ponto válido. Mas o foco do STF aqui foi mesmo na competência para iniciar a lei. A visão foi que o simples fato de gerar despesa não puxa automaticamente a iniciativa para o Executivo. Tanto que o STF validou a lei do Distrito Federal, que veio do Legislativo e fixou o teto em 20 salários mínimos. Entendi. Foi um recado claro, então, sobre os limites dessa reserva de iniciativa. Exatamente. Uma proteção à prerrogativa do Legislativo. Faz sentido. Bom, mudando de área agora, vamos para o direito penal. Tema 857, no agravo em recurso extraordinário 901623, de São Paulo. A discussão aqui foi sobre o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, aquela lei bem antiga, de 1941. A pergunta era, ele ainda vale para o porte de arma branca? Tipo, uma faca? Sim, vale. O STF decidiu que o artigo 19 continua, sim, válido e aplicável para a arma branca. A tese fixada foi bem direta nesse ponto. Continua válido? Isso. Mas, tem um detalhe fundamental. A potencialidade lesiva tem que ser vista no caso concreto. Tem que analisar as circunstâncias, a intenção da pessoa que está portando, né? Ah, não é automático. Não mesmo. O tribunal fez uma distinção importante. A parte do artigo que falava de arma de fogo, essa sim foi revogada por leis mais novas, como o Estatuto do Desarmamento. Mas para arma branca, e aí entra tanto a arma própria, tipo um punhal, quanto a imprópria, como uma faca de cozinha usada para ameaçar, por exemplo, a contravenção continua. E aquela pote da licença da autoridade que tem no artigo? O STF esclareceu que isso, historicamente, se referia às armas de fogo. Para a arma branca, a análise é mesmo sobre o perigo concreto que ela representa naquela situação específica. O juiz diferencia quem está levando uma ferramenta de trabalho de quem está com uma faca para usar como arma. Fica meio subjetivo, não? Hum. Cria, sim, um desafio, sem dúvida. Exige uma análise muito cuidadosa, né? Do contexto todo. Onde a pessoa estava, que horas eram, a atitude dela, o tipo de objeto. Mas a decisão do STF vai justamente nessa linha. É preciso avaliar a conduta individualmente para ver se houve a contravenção ou não. Não é uma regra geral e abstrata para todo o porte de faca, por exemplo. Certo. Exige bom senso e análise do caso concreto. Bom, e para fechar este bloco, tema 1087. Esse veio de Minas Gerais, no ARE 12.225.185. Aqui a gente volta para o tribunal do júri. A questão é, se os jurados absolvem o réu, respondendo sim naquele quesito genérico final,
o jurado absolve o acusado, a acusação pode apelar dizendo que essa decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos? Pode. O STF fixou duas teses aí. A primeira é essa. Cabe sim apelação da acusação, com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal. E isso, segundo o STF, não fere a soberania dos vereditos. Não fere por quê? Porque o Tribunal de Apelação, se der provimento ao recurso da acusação, ele não pode condenar o réu direto. Ele só pode determinar a realização de um novo júri. Anula aquele julgamento e manda fazer outro. Ah, ok. Manda para novo júri. Isso. Mas aí vem a segunda tese, que é a nuance crucial. O Tribunal de Apelação não deve mandar para novo júri se ficar claro que a absolvição pelo quesito genérico aconteceu porque os jurados acolheram uma tese de clemência. Clemência, como assim? Uma tese levantada pela defesa e que tem que estar registrada na ata do julgamento, pedindo absolvição por razões que vão além da análise puramente técnica das provas. Tipo, por piedade, compaixão, circunstâncias muito específicas do caso. Só que essa clemência tem limites. Ela precisa ser compatível com a Constituição, com os precedentes do próprio STF e com os fatos provados no processo. Não é qualquer clemência. Então, é como se o STF reconhecesse um espaço para clemência no júri, mas com controle. Tipo, o júri pode absolver por clemência, mas não pode ser uma decisão totalmente desconectada da realidade do processo ou da lei. Exatamente essa é a ideia. É um equilíbrio delicado. Protege a soberania dos jurados, que podem fazer esse juízo de valor mais amplo, mas, ao mesmo tempo, não deixa a decisão totalmente solta, imune a qualquer revisão, especialmente se for baseada em algo que não se sustenta juridicamente ou factualmente. Entendi. É um ajuste fino, importante, no funcionamento do júri. Bom, então revisamos 3 decisões bem importantes do informativo 1153 neste bloco, né? A questão da iniciativa concorrente para RPV, Uhum, a contravenção de porte de arma branca, que continua valendo, mas com análise concreta, exato. e os limites da apelação contra a absolvição pelo quesito genérico no júri, reconhecendo espaço para clemência. Isso. E fica talvez uma reflexão para a gente pensar como é que esse reconhecimento da clemência, mesmo que controlado, pode mudar as estratégias no júri, tanto para a defesa, que pode explorar mais essa tese, quanto para a acusação, que vai ter que argumentar contra ela, né? Especialmente em casos com muita emoção envolvida. É um ótimo ponto para reflexão mesmo. A gente continua a nossa análise do informativo 1153 em breve. Nos vemos no próximo bloco. Olá! Seguimos aqui com a nossa análise do informativo 1153 do STF. Este é o bloco final, divulgado lá em 14 de outubro de 2024. Isso aí. E agora a gente tem 4 decisões importantes, né, do plenário e da primeira turma. Vão passar por política fiscal, multa, segurança pública. Exatamente. São julgados bem interessantes para a gente entender como o Supremo aplica a Constituição em casos concretos, com impacto direto na economia e no nosso dia a dia. Legal. Bom, vamos começar então com as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 6.040 e 6.055. O assunto era o programa Reintegra. Isso, aquele que devolve parte dos tributos para empresas exportadoras. E a grande questão era, o Poder Executivo, o governo, pode ficar definido o percentual dessa devolução? Ou isso seria matéria de lei? E o plenário disse que sim, pode. O ponto decisivo, olha só, foi entender o Reintegra não como imunidade tributária, mas como subvenção econômica. Ah, então não é que a exportação é imune e ponto. É um incentivo, um benefício fiscal. Justamente. E sendo uma subvenção, o STF entendeu que definir o percentual, claro, dentro dos limites que a própria lei já dava, né, a Lei 13.043, Certo. é uma decisão de política econômica. É uma ferramenta que o executivo tem para usar. Entendi. Então, por ser política econômica, o judiciário não deveria interferir, foi isso? Exato. Validou essa delegação para o executivo como uma opção de gestão mesmo, econômico-tributária. Mostra bem como classificar juridicamente o instituto faz toda a diferença, né?
Faz todo sentido. Interessante essa dinâmica. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para outra DI que deu o que falar, a 763. Ficou conhecida como a da desoneração da folha. Ah, essa teve muita repercussão, sem dúvida. Ali o plenário estava analisando uma medida cautelar, uma liminar, né? Que suspendeu a lei. Isso, a Lei 14.784 de 2023, ela prorrogava a desoneração para alguns setores e também reduzia a alíquota para municípios. O STF manteve a suspensão. E qual foi o principal argumento para suspender? Basicamente, violação do artigo 113 do ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Certo, o 113. E o que ele exige mesmo? Ele exige que qualquer projeto de lei que crie renúncia de receita, que é o caso da desoneração, tem que vir acompanhado de uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Ah, tem que mostrar de onde vai sair o dinheiro, ou o impacto da perda de arrecadação. Exatamente. E como essa estimativa, segundo o STF, não foi apresentada de forma adequada, entenderam que a lei comprometia a sustentabilidade fiscal. Por isso, suspenderam os efeitos. E fica suspensa Até que se demonstre que esse requisito do impacto foi cumprido ou então até o julgamento final da ADI. É um recado bem claro sobre responsabilidade fiscal na hora de legislar sobre tributos, né? Com certeza. E falando em limites e responsabilidade, isso nos leva a outro julgamento importante do plenário, o recurso extraordinário 736-90. Ah, o tema 863 de repercussão geral, esse é relevante. Sim, define um parâmetro nacional, né? O assunto era o limite para as multas fiscais qualificadas, aquelas por sonegação, fraude, conluio. Isso, a grande questão era como aplicar essas multas mais pesadas sem violar a proibição da Constituição ao confisco, que está lá no artigo 150. E qual foi a solução do STF? Qual o limite? Então, o plenário fixou parâmetros, mas é importante dizer, são parâmetros provisórios. A regra geral ficou multa qualificada limitada a 100% do valor do tributo devido. 100% do tributo. Isso. Mas, se houver reincidência, aí pode chegar a 150%. Isso conforme a Lei 9.430, com as mudanças recentes da Lei 14.689 de 2023. Ah, então tem essa gradação, mas você disse que são limites provisórios. Exatamente. Esse é um ponto crucial da decisão. A própria tese diz que esses limites valem até a edição de uma lei complementar federal sobre o assunto. Que é o que a Constituição exige, né? Artigo 174. Isso. Enquanto essa lei complementar não vem, esses limites de 100% e 150% servem para dar um norte, buscando razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica. É um equilíbrio, né? Punir a fraude, mas sem confiscar. E tive aquela questão da modulação de efeitos também, né? Como ficou isso? Teve sim, para organizar a aplicação da decisão no tempo. Basicamente, esses limites valem desde a publicação da Lei 14.689 de 2023. Ok. Mas importante ficam ressalvadas as ações judiciais e os processos administrativos que já estavam rolando antes disso e também os casos anteriores onde a multa ainda não tinha sido paga. É para não pegar ninguém de surpresa com situações já consolidadas ou em discussão. Entendido. Bem detalhado esse ponto. Para a gente fechar nossa análise de hoje, vamos para o último caso. Recurso extraordinário 1.468.558. Julgado pela primeira turma sobre guardas municipais. Isso. Discutiu a validade de uma prisão em flagrante e buscas, tanto pessoal quanto domiciliar, feitas pela Guarda Municipal num caso de tráfico de drogas. E a primeira turma validou a ação da guarda. Validou. O ponto-chave foi a existência de justa causa, ou seja, tinha motivos concretos fundados para a abordagem para as buscas. E quais foram esses motivos no caso específico? Jogado fora uma sacola com drogas quando viu a guarda se aproximando. E isso num local já conhecido como ponto de tráfico. Entendi. O STF tem reforçado que as guardas municipais fazem parte, sim, do sistema de segurança pública, conforme o artigo 144 da Constituição. E aí, como o tráfico é um crime permanente... O flagrante se prolonga no tempo. Exato. Isso autorizou não só a busca pessoal, mas também a entrada na casa sem mandado judicial, porque havia essas fundadas razões para acreditar que mais drogas seriam encontradas lá dentro. Ok. Fazendo um resumo rápido, então. Tivemos o STF validando o Reintegra como política fiscal do Executivo, cobrando responsabilidade fiscal na desoneração da folha, definindo limites provisórios para a multa qualificada e confirmando a atuação da Guarda Municipal na segurança.
Uma variedade interessante. Pois é. O fio condutor talvez seja essa busca constante do STF pelo equilíbrio entre diferentes princípios constitucionais, né? Como assim? Tipo o poder do Estado de tributar e de incentivar a economia versus os direitos do contribuinte. A necessidade de controle orçamentário contra a iniciativa do legislador. A busca por segurança pública versus as garantias individuais. É uma balança delicada que a Corte está sempre ajustando. Uma dinâmica complexa, mas fundamental de acompanhar para entender o nosso direito. Sem dúvida. Bom, agradecemos muito a quem nos acompanhou até aqui. Se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like para mais conteúdo como este. E fica uma reflexão final, né? Já que esses limites da multa qualificada dependem de uma futura lei complementar federal, que ainda não temos, como será que essa ausência de uma norma nacional unificada impacta a segurança jurídica e a isonomia, a igualdade de tratamento entre os contribuintes nos diferentes estados e municípios? Algo para a gente pensar.